Bastam 5 pequenos erros para deixar o seu produto digital parado, mesmo você sabendo o que fazer, mesmo você querendo começar. Hoje eu vou apontar esses 5 e vou te mostrar o segredo que realmente vai destravar tudo. Eu estou no digital desde 2016. Já tive o meu próprio projeto em várias fases, eu como expert. Já coproduzi mais de 30 experts do zero ao faturamento real. Já tive inúmeros alunos e mentorandos. E eu vi tanta gente incrível travar em erros tão pequenos, mas assim, que são tão repetidos, que eu posso dizer que são um padrão. E hoje você vai entender o que realmente bloqueia o início de quem tem conteúdo e quer transformar isso em produto. O Felipe Savassi, por exemplo, foi um dos primeiros projetos com que eu trabalhei como coprodutora. E ele, quando a gente começou a trabalhar junto, ele tinha pouco mais de 10 mil seguidores e tinha engajamento, tinha muita gente lá que seguia, que acompanhava o trabalho dele. Mas ele não conseguia transformar isso em receita digital recorrente, expressiva. A gente entrou, desde que eu comecei a trabalhar com ele, a gente corrigiu cada um desses erros e a gente colocou o projeto dele nos trilhos. E hoje, além de ter faturado múltiplos 7 dígitos, muitos milhões por ano aí, a partir do momento em que a gente entrou nesse projeto, ele é a principal referência em arquitetura modular do Brasil, tem mais de 500 mil seguidores e já faturou muito com seus produtos digitais. E já faturou sozinho perto de 10 milhões aí com seus produtos digitais. Assim como ele, tem muitos cases com que eu mesma trabalhei, que eu levei do zero aos múltiplos 7 dígitos, e cases de mercado que a gente vê, que eu acompanho de perto, em masterminds, mentorias, e como meus mentorandos. E são esses erros que eu quero te impedir. E aqui estão 5 erros mais comuns que podem estar te travando para você parar de cometer hoje. Erro número 1, focar no canal, não na ideia. Era o erro do Felipe, e é muito interessante, porque vou falar um pouquinho mais desse erro, dessa situação que acontecia com ele, que a gente teve que contornar ao longo do projeto. Porque você acha que você precisa ter números, ter seguidores, ter curtidas, ter muitos posts, mas a questão é que se esses números, se esses posts não levarem para algum lugar, não levarem para um ponto de virada claro para a sua audiência, esse esforço de produção de conteúdo não vai virar receita. Então a gente tem 2 casos extremos. No caso, meus 2 primeiros casos como coprodutora, que são esses 2 extremos. Um era do Djalma, que eu volta e meia conto aqui, que era um consultor agrícola, é um consultor agrícola, e a gente levou um produto digital dele para o ar, em que a gente prometia 5 sacas a mais por hectare. E ele não tinha presença digital, ele não tinha Instagram, não tinha resultado. E resultado que eu digo, ele não tinha produto, a gente criou juntos, mas ele não tinha engajamento, não tinha nada disso, e ainda assim a gente vendeu mais de 200 mil. No primeiro lançamento que a gente fez, a gente vendeu mais de 500 mil nos primeiros 3 meses de projeto. Ao passo que, vamos pegar o case que eu estava falando agora do Felipe. O Felipe, a gente teve muito sucesso, muitos resultados, mas a gente precisou corrigir esse erro. Porque o que acontecia? Nos primeiros lançamentos que a gente fez, as primeiras vezes que a gente lançou o produto, ele tinha muitos números, ele tinha muito engajamento. Tinha muita curtida, tinha muito comentário, tinha muita gente lá. Os seguidores não eram tão altos, eram um pouco mais de 10 mil, mas tinha muito resultado de métricas que a gente chama de métricas da vaidade. Mas e por que isso não se revertia em receita, em dinheiro no bolso, né, em receita? Porque pensa comigo, tu tá lá no Instagram, tu é uma pessoa que gosta um pouquinho de decoração, de coisas bonitas, aparece uma casa linda no teu feed, o que tu vai fazer? Tu vai curtir, tu vai comentar. É isso que acontecia, ele postava casas lindas. Isso atraía curtidas, comentários, mas não atraía o quê? Não atraíam arquitetos interessados na transformação que ele tinha para proporcionar. Então a gente fez uma virada do conteúdo dele, para trazer um conteúdo sim mais técnico, mais voltado para profissionais e cada vez mais técnico, porque esse problema foi um problema difícil de a gente reverter. Porque o algoritmo, nesse caso, joga contra nós. Porque joga para mais gente, mas para mais gente errada. Para as pessoas que não são as compradoras. A gente teve esse problema por muito tempo com ele. De atrair o público que era o público errado. Então a gente teve que ir para conteúdos cada vez mais técnicos, para análise de projetos, para conteúdo que ia não só não ia atrair curiosos, como ia afastar curiosos, que não era o nosso público. Por isso que, se você está começando, é bem importante você começar já do jeito certo, porque depois resolver fica muito mais difícil. Depois limpar a sua base daquelas pessoas erradas é muito mais difícil do que você já começar do jeito certo, ainda que seja um pouco mais lento para o crescimento das métricas da vaidade. O crescimento de resultado, que é o que importa, vai ser mais rápido e mais assertivo. Erro número 2, apostar no doce e não no desejado. Como assim? Apostar naquilo que é doce, naquilo que é bonitinho, naquilo que é fofinho, naquilo que você acha que a audiência quer.
e não na transformação que ela de fato precisa. Não na transformação que ela não está enxergando que ela precisa. Então, se você vem com uma abstração, equilibre a sua vida, desinflame, seja uma transformação genérica, isso não vai estar nem de perto. Você vai ser mais você vai ser paisagem. Você vai fazer parte da paisagem do Instagram. Mais uma pessoa lá que está falando coisas que todo mundo fala e que muita gente fala. O que você precisa para fugir desse erro aqui? Você precisa, antes de começar qualquer coisa, gastar um tempo estruturando quem é essa pessoa. Hoje, o GPT ajuda muito com isso. Hoje, a inteligência artificial, eu sempre falo, não basta a gente usar a inteligência artificial. A gente tem que saber o que perguntar para ela e como direcionar ela. Senão, você vai ter um resultado ainda pior do que não fazendo as coisas. Agora, você perguntando, direcionando da forma certa, a partir do seu olhar experiente, eu gosto de usar como uma ferramenta de brainstorming, uma pessoa com quem eu vou lá trocar ideia, o GPT, né? Então, parar e fazer um trabalho aprofundado mesmo, gastar um tempo para desenhar quem é a pessoa que está lá do outro lado. Quem é ela hoje? O que ela faz? Como que é a vida dela? Como que é a situação dela? Quais são as dores que ela tem? O que dói aí em relação àquilo que você resolve, né? O que são frases que saem da boca dela? O que são situações que ela vive no dia a dia que mostram aquilo que talvez ela não enxerguem, que são a base desse problema. A partir disso, você vai chegar em dores específicas, em situações específicas, e aí você vai atrair a pessoa. Então, você vai conseguir chegar no que ela realmente deseja. Erro número 3. Esperar ter um produto pronto. Esse é tradicional, esse é clássico. Eu tinha uma mentoranda que chegou até mim, assim, ela estava há meses, e assim, eu tô falando dessa minha mentoranda porque foi o que me veio à mente agora, mas a quantidade de gente que eu já vi em mastermind de colega que tava com expert, tava produzindo conteúdo por meses antes para chegar na audiência, para só depois gravar o produto, e daí assim, contrata a produtora, gasta um monte de dinheiro, coloca um monte de esforço na frente para fazer aquele produto. Eu tenho um outro expert que uma vez, assim, a gente foi começar a trabalhar junto, ele não queria de jeito nenhum começar, acho que ficou um ano gravando aquele produto. Quem disse que depois, quando foi pro teste de mercado, que é o que importa, para ver se tem gente que compra, quem foi que disse que aquele produto que vai vender? Quem foi que disse que aquele jeito de levar aquilo para online é o que vai funcionar na vida real? O que você precisa é ter uma proposta de transformação clara e um veículo de entrega que seja simples para começar. Não confunda começo com escala. O começo do projeto, o primeiro passo, você não tem que estar preocupado em ter um formato que escale. Você tem que estar preocupado em ter um formato que valide a dor. A dor é aquela que a gente falou agora, é essa mesmo? Será? Será que a transformação, será que todos aqueles mecanismos que você pensou para levar a pessoa do ponto atual para onde você quer levar ela, será que aquele é o melhor caminho para entregar na via online? Será que você não tem hipóteses que você acha que é por esse caminho? Tô falando isso porque eu mesma já vivi isso na minha mentoria. Eu fiz do jeito certo. Vendi a mentoria sem ter nada. E comecei, mas eu tinha uma hipótese, né? Eu tinha desenhado o caminho que eu ia seguir com o mentorado. Mas o meu desenho caiu por terra. Nenhum plano sobreviveu ao campo de batalha. Quando eu fui lá pro campo de batalha, fui ver que eu tive que mudar sessões de lugar, porque tinha premissas, coisas que eu achava que iam estar resolvidas e não estavam, então que eu tive que incluir. Teve coisas que eu achei que iam ser super importantes que eu tive que tirar da minha mentoria. E aí, assim, a gente vai refinando. Eu repetindo isso, fiz mentoria individual. 1, 2, 3, uma atrás da outra. Vi os padrões que se repetiam. Aí sim você vai gravar o produto. Então, você não só não precisa, como não deve esperar ter o produto pronto para você ir vender e botar esse produto na rua. Erro 4. Gosta de ensinar, mas esquece de enquadrar. O que significa enquadrar? Significa transformar o caminho que leva da dor até a transformação em método. Quando a gente enquadra, o que você está fazendo ali no seu curso online não é transmitir conhecimento, não é transmitir informação, não é ensinar. Você está gerando uma transformação. E quanto mais essa transformação tiver um passo a passo claro, tiver nomes, cada etapa ter nome, ser proprietário, nomear ajuda a compreender. Então, quando a pessoa compreende o que ela está fazendo, e quando a pessoa tem um passo a passo claro, a adesão aumenta muito. E você vai ter muito mais clientes transformados se você conseguir fazer a adesão. Conseguir transformar aquele conhecimento em um passo a passo aplicável, claro, proprietário.
E último erro, mas não menos importante, repetir modelos do mercado sem adaptar à sua realidade. Tem um monte de gente por aí te vendendo fórmula de curso, de sequência de post, de lançar. O problema é que quando você segue algo de forma muito mecânica, você vai esquecer e deixar de lado a sua forma, o que funciona pra você. Tudo funciona, a verdade é essa. Não tô querendo te vender uma solução única, eu tô bem pelo contrário, te falando que tudo funciona. Agora, tem o que funciona pra você, pro seu público, pro seu produto, pra sua realidade. A pior coisa é aquelas mentorias, aqueles métodos que tentam enquadrar todo mundo numa caixinha para fazer tudo igual. Por que eles fazem isso? Porque eles estão fazendo em escala. Então, para eles, um percentual daquelas pessoas vai se encaixar naquele modelo, percentual do público de produto vai se encaixar naquele modelo de venda, e um percentual vai ter resultado e eles vão continuar vendendo aquilo. E para você? E se você for daquele percentual que não se encaixa, que não se dá bem com isso, que tem um público que não vai ter uma adesão à live, que tem um público que venderia muito melhor, tem uma forma de decidir se a gente vai colocar um produto no perpétuo ou no lançamento, ou seja, abrir e fechar turma, ou tá sempre vendendo, que eu gosto de usar. Eu sempre usei nos meus projetos. Que é a seguinte, o que não tem uma dor, então eu vou voltar para exemplo do Felipe, que eu já falei aqui. O Felipe, ele falava de arquitetura modular, arquitetura do futuro. O arquiteto não tá lá dormindo e acordando toda noite assim, meu Deus, eu preciso da arquitetura modular. Ela nem sabe que isso existe. Então isso é um produto de oportunidade. Isso é um produto que depende de a gente despertar um desejo na pessoa. A pessoa não tá já com aquele desejo. Ele tem o que a gente chama de uma urgência oculta. Ele não sabe que ele tem um problema, ele não sabe que a arquitetura tá morrendo, que tem um monte de arquiteto aí que ele precisa se diferenciar. A gente tem que despertar isso nele, apresentar uma oportunidade, e aí a gente tem que gerar uma urgência artificial para ele comprar aquilo. Esse é um produto que faz sentido a gente fazer turmas, a gente abrir e fechar carrinho, a gente fazer lançamento. Porque o impulso da venda não é por uma urgência real, é por uma urgência que eu chamo de uma urgência artificial. Então, esse tipo de produto vai se dar muito bem com o lançamento. Porque e aliás, não só vai se dar muito bem com o lançamento, como não vai se dar tão bem assim com o perpétuo. Porque a gente precisa criar essa urgência artificial. Por outro lado, vamos pensar em um outro produto. Vamos pensar em um produto de introdução alimentar para crianças. Eu falo por mim. Eu, quando estava na introdução alimentar da minha filha, ia começar, eu estava desesperada por um produto. Eu precisava de um produto. Alguém que me ajudasse, faz assim, faz assado, faz essas receitas, faz tal coisa no café da manhã, tal coisa no almoço, tal coisa na janta. O que eu faço? E aqui eu tô falando desesperada porque eu sou meio doida mesmo, mas assim, sono infantil. A criança tá dormindo. A mãe vai estar literalmente desesperada. A privação de sono é uma forma de tortura. Então, o que aconteceu no meu caso aí, da introdução alimentar da minha filha? Eu não achei o produto. Naquela época não tinha tanta oferta, assim, de coisas no perpétuo, né? Tava bem na moda o lançamento. Não achei um produto que estivesse ali aberto para eu comprar. Teria comprado, não tenha dúvida. Pessoa que tá lá sem dormir a noite inteira, ela vê o anúncio de criança dormindo, vai comprar na hora. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a introdução alimentar, vi que não era um bicho de 7 cabeças, eu mesma resolvi. Se me abrissem um produto dali uma semana, eu não ia comprar. Passou a janela da urgência. Percebe que isso é um produto que, na sua essência, faz sentido que seja um produto perpétuo? Por isso que não faz sentido a gente repetir modelos sem adaptar a sua lógica. E quando eu falo a sua lógica, não só, aqui eu tô falando de uma lógica que é específica do público-produto. Agora, tem também a sua, o que faz sentido para você. Eu, Ana, tenho pavor de coisa ao vivo, de eu fazer coisas ao vivo. Agora, se você me falar que o único jeito de eu vender online é eu fazer um monte de coisa ao vivo, vai ser muito ruim, muito sofrido pra mim. Agora, tem gente que prefere 1000 vezes fazer coisa ao vivo e não ter coisas gravadas, mais automáticas. Tem essas pessoas, meu sócio era assim. Então, o que você precisa? Você precisa conhecer o que existe, ou então ter uma orientação de alguém que sabe o que existe e que vai te orientar o que faz sentido considerando a sua realidade aí, fática, real. E aí, tem um segredo final que é matador. Um erro que vai travar até quem já criou o produto, principalmente quem já criou. E o mais perigoso é que ele não aparece no começo. Parece que a gente tá fazendo tudo certo, você sente assim, ufa, saiu da ideia, entrou em movimento. E aí foi pro ar e pum, desanda. A motivação cai, a clareza some, você começa a pensar que isso não é pra você. E o mais cruel é que você chegou lá, e daí você vai morrer na praia. Porque ninguém te falou que isso acontece dessa forma. Mas a gente vai resolver isso agora. Vou te contar agora qual é esse segredo aí, esse segredo final matador que pode colocar seu projeto, colocar tudo a perder.
Mas antes eu quero te fazer um pedido. Quero que você curta aqui o vídeo para eu saber que tá fazendo sentido para você. Segue aqui meu canal para você ser avisado quando eu gravar novos vídeos. E se você tá curtindo, deixa seu foguinho aqui nos comentários para eu saber que esse vídeo tá fazendo sentido para você até agora. E se você tá cansada de tentar, de engaveitar o produto, tentar de novo, se você quer ver a sua ideia de produto finalmente no mundo, com clareza, com coerência, com o público comprador, eu quero te fazer um convite. Eu quero te convidar a participar do desafio Destrava Digital. São 7 dias e ao final desses 7 dias você vai ter seu produto no ar vendendo. Esse é o meu compromisso com você. O Destrava Digital ele custa apenas R$ 47,00. O preço não vai ser um obstáculo para você fazer parte disso. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Acessa lá e vem destravar o seu digital comigo. E agora, vamos falar do erro que faz o seu produto morrer na praia. 90% das pessoas que eu vi aqui no digital, mesmo que não admitissem, estavam caindo nisso. É achar que assim que colocar no mundo, o produto vai vender milhões, vai vender fácil, vai vender muito, vai estourar de venda, vai ser um sucesso, e aí, bora pra cima. E aí a realidade vem e te dá uma rasteira. Porque um projeto digital é como qualquer projeto, como qualquer negócio. As coisas precisam tempo de maturação. Eu já tive uma rede de varejo, sabe? Já tive uma marca de roupas que chegou a ter 15 pontos de venda. E eu tenho uma métrica de mercado que é um ponto de venda demora 2 anos. 2 anos para maturar. Naquela época, não sei como está hoje em dia, mas naquela época era 2 anos para um ponto de venda se estabelecer e atingir todo o seu potencial de vendas. E pensa, para tu abrir uma lojinha, como é que é? Tu tem que botar uma grana, um monte de dinheiro para alugar o espaço, para reformar o espaço, para investir em estoque, para fazer marketing, para levar as pessoas para marca. E aí vai, para ter o payback disso, vai tempo para você recuperar esse investimento. E ainda tem o risco de mercado, de a coisa, sei lá, deu uma crise, deu uma pandemia, e aí? Então, nada é mágica e produto digital não é diferente. Tem tempo de maturação, não vai ser os 2 anos lá do ponto físico. Você não vai ter que botar todo o investimento que você vai botar no ponto físico. Você consegue colocar no ar em 7 dias com o meu desafio. Rápido, você consegue testar rápido. Mas aí você precisa de tempo para trabalhar isso, para chegar nas pessoas certas, para aprender como se comunicar com essa audiência. Vamos lá, gente, maturidade, a gente é adulto aqui. Vai dar certo, só vai dar errado se você parar antes de dar certo. Mas como qualquer negócio, precisa testar, precisa ajustar, precisa refinar para chegar no jeito certo, no formato de produto, no formato de vendas que é vendedor, que é vencedor. Só que tem muita gente que acha que não, que acha que digital é botei no ar, mágica, não deu bom, desiste. Volta para estaca zero. Dá uma dor no coração quando isso acontece. Porque a gente vê projetos com potencial morrendo na praia porque a pessoa não topa pagar o preço de esperar aí o tempo de maturação. E aí se convence, não leva jeito para isso, não deu certo, digital não funciona. Não é que não funciona, é que você não esperou até funcionar. Produto bom não nasce validado, ele nasce imperfeito, ele nasce inseguro, ele nasce antes de estar pronto. E aí ele vai precisar de tempo, ajuste, teste. A curva de um produto que dá certo é aquele que tá no mundo antes de a gente ter certeza de que ele tá bom. Porque daí a gente tá colocando ele no momento que a gente precisa colocar, que é o momento de teste. Um produto que vai dar certo é aquele em que o produtor continua, mesmo quando parece que não deu. É isso que vai fazer ele virar um produto de sucesso. Não é mágica, é muito trabalho e maturação. Curtiu o vídeo? Deixe seu comentário e até o próximo.